Capítulo 19. Comunhão com Deus. As elucidações do Mestre relativamente à oração sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase invariavelmente em virtude das ideias novas que continham acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com seu amor que Jesus não se cansava de salientar. Isso lhes parecia como um problema obscuro que no homem do mundo não conseguiria realizar. A esse tempo, os essênios continuavam um agrupamento estudiosos da ciência da alma, caracterizando suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes de perto o ponto de vista em matéria das relações da comunidade com Deus e, em certo dia, procurou o Senhor de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Mestre, disse ele, solicito o desejo sincero de compreender os meus deveres atinentes à oração. Sinto que minha alma está tomada de certas hesitações. Anseio com esta comunhão perene com o Pai. Todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando o meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo então ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, em que a sabedoria e o amor de Deus se manifestam por intermédio das vozes da consciência. Os essênios levam muito longe a teoria do labor oculto, pois antes de tudo, é preciso considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com suas necessidades próprias. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Também eu tenho afirmado, não podereis ensinar tudo o que desejara aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a sabedoria divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore em segredo no seu íntimo, no silêncio de suas esperanças, as aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé, da confiança, onde o intérprete sente a vontade de Deus,
com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Entretanto, obtemperou. Mas a oração deve ser louvor ou súplica? Ao que Jesus respondeu com bondade. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam por ser ignorantes, os que louvam podem ser preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com suas mãos e com seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente que a vontade do Pai é a mais sábia, a mais justa que a sua própria. E como ser leal a Deus na oração? Interrogou o apóstolo, evidenciando suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesma um sinal de confiança? Jesus contemplou com sua serenidade imperturbável e retrucou: será que tu também não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e na fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Dentro dela, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis no trabalho universal. Já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? A pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações do que não suporta a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade de Deus. Quem as acompanha no mundo planta e colhe com abundância. Observar a lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos nossos mais íntimos, compreendendo que os atributos divinos se encontram também dentro de nós. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos cheio de nova vontade no sentido de alcançar a perfeita compreensão. Mestre, confessou respeitoso, vossas elucidações
abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço com a sinceridade de minha afeição, me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender a Deus que está igualmente em nós. O Messias fixou o seu olhar translúcido, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com o recurso das palavras, e disse apenas: eu te prometo. A conversação que vimos a narrar verifica-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do Mestre no círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus e João demandaram de Jericó a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam frondes curvadas, entremostrando a pobreza da região que não lhes incentivava ao desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador cravando um poço na beira do caminho. Bagas de suor lhe descia da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo a pretexto de um breve descanso e, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertara, perguntou ao trabalhador: amigo, que fazes? Busco a água que nos falta, redarguiu com um sorriso o interpelado. A chuva é assim tão escassa nessas paragens? Tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva vem se tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas, apontando para ele, o Messias disse a João em tom amigo: este quadro da natureza é bastante singelo, porém é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para o seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia, para compreenderes como Deus também reside em nós, dentro do símbolo temos de entender a chuva como a favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurara em muitos dias, e teve nítida compreensão que se constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou a mão do Messias e as osculou, com alegria do seu espírito alvoroçado, confortado, como que fosse alguém que vencera um grande combate íntimo.
João sentiu que finalmente compreendera. Capítulo 20. Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia entregue a prazeres em companhia de patrícios romanos, e tomara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Até ali caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegria. Contudo, seu coração estava sequioso em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizava aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que ele ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não mais encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações, e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispuseram-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como receberia o Senhor na residência de Simão? Seus contemporâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, ela era uma mulher perdida. Teria que encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com um modo especial de carinho. Para todos, era ela a mulher perdida. Teria que encontrar lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se ao fim de tudo isso conservara a sua sede de amor? Envolvida por estes pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral humilde da residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que recebeu num grande sorriso, a recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular o seu peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa consoladora palavra e venho
ao vosso encontro. Tende a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observai que tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam nos olhos, enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita. Ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno olhou-a enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino, te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores numa casa em ruína? As ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sente hoje esse novo sol a iluminar seu destino. Caminha agora sobre sua luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim à sua alma. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os parentes virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes da redenção e é imprescindível que compreenda que em suas sendas a virtude tem que marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude do mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Aos que amam os que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema de todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalho para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição, com júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida e ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, e interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém
o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só nos caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à criatura dos triunfadores? Toda a luz humana vem de um coração experiente e brando que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue o grito da vitória sobre cadáveres e juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência de um dia, os segundos constrói a estrada definitiva para a eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que teria o mundo sem as mães no silêncio e no sacrifício? Não são elas cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e retificam a vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar e sentir no íntimo do deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para as meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia diferente que até agora não conhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava-a a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-a com os bens do Supremo das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas, e no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filha as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração, estarei com os aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandou o interior e observou com certa estranheza a convertida de Magdala, que lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando o desprezo, e já receosa de um dia perder a convivência com o mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro,
se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: Vai, Maria, sacrifica-te, ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos direto do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se em 2 últimos companheiros a partir em definitivo para Jerusalém. Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente que lhes permitisse acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, negaram a anuir seus desejos. Temiam-lhe o pretérito de pecadora. Não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do Mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, a todas as propostas condenáveis que solicitavam para uma nova queda de sentimentos, sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando, ia às sinagogas desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só com sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. Mas as aves do lago, ao crepúsculo, viam pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte lhe oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava nas ondas mansas e se lhes confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes em seu supremo abandono, perguntaram por Jesus Nazareno, mas todas as portas lhe fechavam. Maria foi ter com eles, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu sob as árvores da praia e lhe transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhe os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados em face de suas fraternas revelações a respeito da promessa do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentiam que os júbilos do reino de Deus que agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria. Devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidas ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias
e uma coragem indefinível se assenhorava de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes ensinava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deveriam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Experimentou o grande gozo de haver levado aos companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformava ou abatera aguardavam de bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever as antigas afeições do seu círculo pessoal que se encontrava em Éfeso. Lá estava João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as últimas dores terrestres vinham muito próxima. Todavia, deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças nas mais extremas lealdades a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos, lhes trazia o fruto das esmolas escassas e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, afastando-se de suas choupanas misérrimas através das estradas ásperas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer o seu intento, recorreu à caridade. Sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício, observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizadas suas aspirações por entre as dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade, mas invencível abatimento dominava-lhe os centros da força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casário de Efésios lhe desdobrava a vista, seu corpo, alquebrado, negou-se a caminhar. Uma modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-as em sua tenda humilde por caridade. Madalena pôde ainda rever amigos, amizades raras, consoantes de seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte.
Uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras estumecidas, viam com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhes rodeavam o leito de dor com preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha reflexo do céu. O semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe a mão e ela prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Final do capítulo. Amigos e amigas, não esqueça do like, não esqueça de compartilharem com os amigos. É muito importante todos participarem dessa lição maravilhosa do livro Boa Nova.